Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho a gente já começa. Só esperar o pessoal chegar aí. Oi, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Tá de blusa de frio aí. Oh, meu Deus. E aqui em Goiás, Nossa, calor. aqui tá um frio lascado. Dentro de casa tá pior ainda. É, aqui tá quente, menina. Quente. Agora, pelo menos, eu tô passando uma roupinha, tá mais calorzinho. Ah, era só o pessoal chegar aí para a gente começar. Boa noite, Will. Boa noite, Dirleu, Gladys, Eliana. iPhone da Maivane, Juliana e a Gabriela. Boa noite a todos. Boa noite, Silvana, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Delita. Tudo bem. O iPhone entrou, a Ada chegou. Esperar mais uns minutinhos aqui para a gente começar. Quem quiser já ir falando como é que tá a experiência do jejum, quiser abrir o microfone, fique à vontade. Eu sou a Adelita, sou da mentoria do Matheus Ribeiro, hoje já sou parte da Liga, né? Um passo além aí do Performind. Estou caminhando com ele há um ano dentro da mentoria, mas conheço o Matheus Ribeiro já há 9 anos. Então já conheço a trajetória do Matheus Ribeiro aí. E que vocês comentassem aqui para mim, se vocês puderem, né? Igual a Evelyn comentou aqui, de onde vocês são, qual cidade vocês são. Oi, Gladys, boa noite. Boa noite, eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Ó, Will é de São Paulo, capital. Maivane também. Juliano Indaiatuba. Boa noite, Dirleu, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu sou do Paraná, de Cascavel, mas estou morando na Argentina, em Rosário. Ó, que bom. Que bênção. Morei em Curitiba, no Paraná, por um ano. Muito bom, e gostei muito. Hum. Uhum. Agora, eu sou de Goiânia, moro em Goiânia. Eu sou de Goiânia, moro aqui, mas estive lá por um ano. O clima é bem Sim, é parecido, bonito. né? Sim, Só é que bonito. Eu fui para um retiro espiritual lá, em Curitiba, num grupo de jovens que a gente tinha da igreja. que bom. Curitiba é muito bom. A Evelyn está escrevendo aqui que está passando por bastante desafios na família durante esse jejum. Também estou tendo muita dor de cabeça, mas estou firme no propósito. É quebrar a carne mesmo, né, Evelyn? Sobre a dor de cabeça,
O ideal é segurar o máximo para não tomar nenhum medicamento, mas a Marceli acho que deve ter orientado vocês, eu não sei se ela já entrou aqui, a nutricionista, mas ela sempre orienta beber bastante água, né? E beber, às vezes, um pouquinho de água com sal integral. Mas é bem pouquinho mesmo, aí depende da condição de saúde de cada um também, né? Boa noite, Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu conterrâneo daqui de Goiânia. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, boa noite, tudo bem? Berdenita, boa noite, tudo bem Fui com dar conta de vocês? travar o áudio aqui, pessoal. Valeu, obrigado, Adelita. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ah, tá bom. Não, eu pedi para quem for chegando aí colocar aqui para mim, para quem eu não conheço, né? Algumas pessoas que eu já conheço, para falar de onde que é, de qual cidade está falando, para a gente começar aqui a nossa reflexão hoje sobre o jejum. A Evelyn, então, o sal é bem pouquinho, tá? O sal integral, de preferência. Você colocar na água e beber, ele ajuda a melhorar aquela sensação de tontura também que a gente tem quando faz o jejum e melhora um pouquinho da dor de cabeça também. A Ada falando que é de Manaus, Amazonas. Seja bem-vinda. Pessoal, eu queria começar aqui falando com vocês. Algumas pessoas já me conhecem, que eu sou a Adelita, sou de Goiânia. Eu estou caminhando com o Matheus na mentoria do Performind por um ano, já estamos agora na liga, que é depois do Performind. E conheço o Matheus não só agora, mas tem 9 anos que eu conheço o Matheus. Conheci ele aqui em Goiânia ainda, quando ele era pastor. E a minha empresa é bem do lado da igreja onde o Matheus era pastor. Então, eu conheci bem desde a inauguração da empresa lá e depois agora caminhando com ele aqui na mentoria. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. A Camila Sagra e a Jaque hoje estão com outros compromissos, mas eu vou estar aqui junto com vocês nesse 10º dia do jejum. Já fiz vários grupos aqui de jejum, jejum de 100 horas, jejum de 48 horas, e é sempre uma bênção participar desse grupo aqui. Aqui o Dirleu está falando que está dormindo pouco com esse jejum, estou acordando várias vezes à noite. É tentar melhorar, fazer a higiene do sono, né? E tentar dormir mais cedo, diminuir tela, porque a gente já fica fraco, já fica um pouco debilitado com o jejum, então tem que tentar melhorar aí essa higiene do sono para dormir. Hoje a gente teve até uma aula, né, Eduardo, com a Lud Carnevale, e ela falou sobre o 1, 2, 3 da higiene do sono. Comer 3 horas antes de dormir, fazer a última refeição, 2 horas antes parar de beber água, de ir para a cama, né? 2 horas antes parar de beber água e 1 hora antes de dormir, zero tela. Então, desligar celular, televisão. Então, acredito que uma coisa que ajuda bastante também é a leitura. Desliga o celular, desliga a tela e passa a praticar a leitura na hora de dormir. Bom, alguém quer fazer algum comentário, compartilhar alguma coisa sobre o jejum? Se quiser, fica à vontade, abre o microfone. Quem puder, quem quiser, fique à vontade, tá? Para compartilhar aí. Aí eu fiquei olhando na cara deles assim, como se gente, não acredito. Boa noite, João Carlos, tudo bem? Bem, e você? Bem, também, graças a Deus. Estamos aqui ouvindo. Amém, seja bem-vindo. Olha, Obrigado. a Jéssica falou que está sendo bem tranquilo, está até surpresa. Eu também, quando eu fiz um jejum de 100 horas, só na água, Jéssica, no primeiro dia eu fiquei bem ruim, me deu dor de cabeça, depois eu fui ficando um pouco fraca, mas com o tempo eu percebi que a gente é muito mais forte do que a gente imagina.
que às vezes é mais a vontade de comer do que a própria fome. A gente tem muita vontade de comer, principalmente quando vê o alimento, né? Mas tem que persistir. A gente persistindo, a gente entende o tanto que a gente é forte. Às vezes a gente não imagina, né, a fortaleza que a gente tem. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Hoje eu queria usar bastante a Bíblia, se vocês tiverem oportunidade, é, de pegar a Bíblia de vocês aí para a gente ler um pouquinho. A Gladys está falando aqui que eu já fazia de 3 dias, agora 40, mas só até meio-dia. Uhum. A gente já fez aqui nesse grupo aqui o de 100 horas ininterruptas de jejum só na água, que é bem, bem desafiador também, mas muito bom. Bom, pessoal, eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje, sobre estabelecer um propósito durante o jejum. É sempre importante a gente entender sobre o propósito, por que que a gente tem que jejuar. Acho que as meninas já falaram, né? A Camila, o Matheus também, com muita propriedade durante esses dias, mas é importante estabelecer um propósito, porque sem muita direção, sem anotar, sem realmente estabelecer, a gente caminha para qualquer lado. É aquele famoso ditado: para quem não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Então, a gente refletir sobre esse estabelecer o propósito durante o jejum, para que a gente tenha clareza daquilo que a gente quer, qual o alvo que eu quero alcançar, né? E como a gente já bem sabe, o jejum, ele não é um sacrifício só físico, mas ele é também um sacrifício espiritual. Ele é um caminho que não é para mudar o próprio Deus, porque Deus é imutável, mas que é para mudar nós mesmos, que estamos jejuando. É sacrificar o nosso corpo daquilo que a gente gosta, de um prazer, para alcançar a voz do Senhor e se tornar mais próximo da vontade dele. E muita coisa no mundo tenta é, trazer esses ruídos para tirar a gente do foco, do propósito. E a gente precisa estar atento. Então, durante o jejum, é o momento da gente cessar os ruídos de muita coisa que o mundo tenta colocar na nossa mente. E ouvir mais a voz de Deus com mais intensidade. E aí eu queria citar com vocês alguns homens e mulheres, né, da nossa palavra milenar de sabedoria, que é a Bíblia, que passaram por esses momentos de jejum para a gente conseguir, dentro desses exemplos que a gente tem, é, estabelecer esse propósito. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Um desses personagens, que foi um homem de muita fé e que foi muito usado por Deus, que é Moisés. E a gente abre lá em Êxodo, se vocês tiverem oportunidade de abrir na Bíblia de vocês, em Êxodo 34, capítulo 28. Quando Moisés sobe para o monte, né, para escrever as tábuas dos 10 mandamentos. Então, aqui no versículo ele fala, né? Porém, entrando, Êxodo 34, versículo 28. E este esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, durante 40 dias, Moisés recebeu as instruções, né, específicas que o próprio Deus deu para ele. O propósito dele era estabelecer esse novo pacto de Deus com o povo. Então, ele se isolou no silêncio, ele subiu o monte e fez esse jejum de 40 dias, e ali ele conseguiu, no silêncio, que ele não tinha ninguém para conversar, e se expondo a esse jejum, ouvir a voz de Deus com clareza e registrar ali as tábuas dos mandamentos. Então, se a gente entender aí o estabelecimento do propósito de Moisés dentro desse jejum, foi muito claro e teve um resultado muito exitoso. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus com bastante clareza. Outro homem de fé que também jejuou foi Elias. Elias, lá em 1 Reis 19, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês as anotações, para a gente acompanhar aqui. 1 Reis 19, versículo 8.
Elias, ele foge da rainha Jezabel, porque ela prometeu assassiná-lo, né, como ela fez com outros profetas. Então ele foge para o deserto e ali ele dorme em um dado momento ali e é acordado por um anjo. E ele fala assim para ele, né? O anjo do Senhor tocou pela segunda vez e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então, Elias estava cansado, emocionalmente esgotado, porque estava ali fugindo, né, do iminente assassinato por Jezabel. E o jejum, ele alimentou com aquele pão que o anjo deixou para ele, e com esse alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer novamente. Então, o jejum foi um meio de renovação que ele teve da visão e a força para ele alcançar o propósito, porque ele caminhou sozinho, fugindo, emocionalmente com certeza abalado, mas ele teve a força para conseguir concluir a missão dele. Então, a gente tem várias formas de vislumbrar o jejum, né? Moisés se retirou e jejuou e conseguiu ali ouvir a voz do Senhor para registrar os 10 mandamentos. Elias, em meio à tribulação, fugindo de Jezabel, ele recebeu um alimento que veio do próprio Senhor, do anjo, e ele se fortaleceu para jejuar e caminhar o período que ele tinha que caminhar. Daniel. A história de Daniel, a gente sempre faz aqui em Goiânia o jejum de Daniel, que é bem famoso, né? O jejum de Daniel. E lá em Daniel, capítulo 10, depois se vocês quiserem, até alguém quiser ir anotando aí para mim nos comentários esses versículos. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Daniel, capítulo 10, versículo 2 ao 3. Naqueles dias, o que que aconteceu? O rei Ciro, Daniel, ouviu falar de uma grande guerra que estava por vir, e ele ficou com o espírito abalado e muito preocupado. Então, aqui no versículo 2 fala: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande Iquidiel. E levantei meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus ombros cingidos com ouro fino. E aqui fala sobre a visão que Daniel teve. Então, Daniel conseguiu, dentro desse jejum que ele fez, que não foi um jejum total, mas ele tirou ali as especiarias, tirou o vinho, ele conseguiu ter a resposta daquela ansiedade que ele tinha da guerra que estava por vir. E lá já no versículo 12, ele fala assim, ó, então me disse, que ele viu um homem muito desejável, estava atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te e sobre os teus pés, e põe sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra, eu estava tremendo. Isso era um anjo do Senhor falando com Daniel. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, durante o jejum de Daniel, todo o sacrifício que ele fez de jejum durante esse tempo, Deus estava ouvindo. Então, esse tempo de jejum que a gente faz, ele não é em vão. Às vezes a gente acredita que não está sendo ouvido, às vezes a tribulação, as coisas do mundo. Tem pessoas que falam, para que essa bobagem de jejuar? A gente já vive hoje, né, no tempo da graça, para que fazer esse sacrifício? Mas de verdade, se a gente não sacrificar o nosso corpo e a nossa vontade, dificilmente a gente consegue ter sensibilidade para ouvir, às vezes, a direção do Senhor. E ouvir
não só há várias formas, né, de ouvir o que Deus tem para nos dizer. A gente ouve através de uma palavra, através da leitura da Bíblia, através de um louvor, através de um próprio irmão que fala conosco. Então, Daniel, ele fez esse jejum e Deus revelou a ele através da palavra do anjo aqui que e eu vim por causa das tuas palavras. Então, além de jejuar, a gente precisa falar com o Senhor, direcionar mesmo o nosso jejum. Olha, eu preciso jejuar, Senhor, não é uma barganha. A gente sabe que não é uma barganha, mas a gente precisa clamar ao Senhor, porque Ele está ouvindo a nossa oração. Acho que o seu áudio está aberto, Vando. Vou fechar. E o jejum de Esther, que todo mundo sabe, o jejum de Esther, que é bem famoso, bem conhecido, mas esse é o jejum que eu mais gosto de mencionar e o que a gente mais vive aqui dentro desse grupo. O jejum de Esther ele foi um jejum para livramento do povo de Esther. E dentro do jejum, Esther convocou todo o povo dela para jejuar junto com ela. Nós estamos aqui nesse grupo, todos juntos, orando, e eu digo para vocês, assim, ó, é muito mais fácil fazer um jejum com um grupo assim fortalecendo, tendo essas reuniões diárias. Isso aqui faz toda a diferença. Fazer um jejum sozinho é difícil. Quando a gente está em grupo é mais fortalecedor. E Esther convocou o povo dela ali, através do tio dela, para que fizesse o jejum de 3 dias, para que ela pudesse ter a sensibilidade e sensibilizar também o coração de Deus a respeito daquilo que ela iria pedir para o rei, que era uma coisa extremamente audaciosa para aquela ocasião, extremamente audaciosa. Então, ela teve a coragem, ela teve a estratégia e ela, junto com as pessoas do seu povo, da sua nação ali, fizeram um jejum. Então, assim, nós estamos aqui com 31 pessoas na sala. Nós temos lá no grupo do jejum 700 e alguma coisa, não me lembro ao certo, pessoas dentro daquele grupo. Vocês imaginam o que é a força se a gente reunisse essas 750 pessoas todos os dias em oração? Em compartilhamento de testemunhos, em pedidos um pelos outros aqui. Será que isso me ajuda aí, gente? Reverberar. Isso iria reverberar de uma forma potente para aquilo que a gente quer, para o nosso grupo, para o nosso povo, para a nossa cidade, para a nossa nação? Reverberaria. A Esther me ajudou aqui, a Teca. Seja bem-vinda, Teca. Então, o jejum de Esther, ele significa muito para nós que estamos nesse grupo aqui, né? Em comunhão, a gente estar juntos fazendo esse jejum e orando e clamando por um propósito. E Jesus, o próprio Cristo, quando Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós temos aí o próprio Deus que se fez homem jejuando. Será que de fato isso não é relevante? Né? Qual que era a necessidade de Jesus ter de falar, de orar e ficar sensível ao Senhor, que ele já era o próprio Deus, né? Já tinha acesso ao Pai. Mas mesmo assim ele se expôs a esse jejum até para ter um ministério com mais autoridade, né? Iniciar o propósito dele dentro do ministério. E uma coisa que me chama muita atenção, Mateus Ribeiro pregou uma certa vez falando sobre a identidade, a nossa identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, certo? Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, não nos falta atributos para ser o que ele determinou que nós fomos. Que, assim, está muito claro na palavra do Senhor, né? Sermos reis, governantes, sacerdotes nessa terra, governar sobre todas as coisas. E lá, quando Jesus vai batizar, o nome da Esther, né, da Teca, foi escolhido por causa da história dela. É muito linda mesmo a história da Esther.
Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, vocês vão se lembrar lá em Mateus, se vocês quiserem depois olhar, em Mateus 3, se eu não me engano. Eu ainda um dia vou ter a memória bíblica do Mateus, viu, gente? O nosso mentor aqui. Mas quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse para Jesus, ele batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, né, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E Deus, uma voz, que era o próprio Deus, disse assim: Ele é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele é meu filho amado. Ele é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando Jesus vai jejuar, que o diabo vem para tentá-lo ali naquela ocasião, achando que ele já estava ali enfraquecido, abatido, porque de fato é o momento de jejum, é assim, e o diabo chega para tentar Jesus. E aí ele diz para ele assim, ó, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. O que que faltou nessa fala do diabo aí? Quem quiser abrir o microfone e falar comigo. O que que faltou nessa fala do diabo aí, quando ele se refere a Jesus como filho de Deus? Alguém? Pode abrir o microfone, gente, se vocês quiserem falar. Lembra lá que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz disse: Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque o diabo, o que que ele tenta fazer na nossa vida incessantemente, assim, o tempo inteiro? Ele tenta tirar essa identidade de filhos amados que Deus nos deu. Faltou ele falar, já que tu és o filho de Deus, ele não ia falar isso, né? Se tu Exatamente. és, Se tu és o filho de Deus, por que que ele não disse? Porque ele sabe que ele é o filho muito amado de Deus. Então, a nossa identidade, ela precisa ser muito bem estabelecida. E veja bem, no momento de jejum, que Jesus estava ali há 40 dias já, abatido com certeza, com fome, porque a própria palavra fala que ele teve fome e sede, o diabo chega e fala: Você é filho de Deus. Não, eu sou um filho muito amado de Deus. Então, durante esse jejum, quando o diabo tentar, né, colocar na nossa mente, não precisa, você não precisa fazer jejum, você já é salvo, né? Então, a gente precisa sempre é, esfregar com muita autoridade essa nossa identidade de filhos amados de Deus, porque Ele está nos ouvindo, Ele está nos acompanhando em todos os momentos. Então, quando Jesus fez esse jejum, ele estava se preparando para justamente cumprir o propósito dele no ministério dele aqui na Terra. Foi justamente antes, né, da cruz, da ressurreição, Jesus se preparou. Ele fez o jejum e se preparou para esse momento. Tem um livro que a gente fez o jejum aqui na igreja. Depois eu vou tirar até uma foto e colocar para vocês lá no grupo. É esse livro aqui, ó. 21 dias debaixo das tuas asas. E ele é um livro muito, muito elucidador sobre o jejum. E aqui tem algumas menções que, assim, ó, porque não existe uma doutrina sobre o jejum, mas ele é mencionado de diversas formas no Novo Testamento, em várias passagens. Inclusive, tem uma que eu anotei aqui que sempre me chamou muita atenção, que é lá em Lucas, capítulo 2, versículo 37. Lucas 2, 37. Fala sobre Simeão e Ana. Ana era uma viúva, olha só, Ana era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. 84 anos. Então, o princípio do jejum, eu não estou falando aqui que todos têm que fazer um jejum muito extremo, às vezes a pessoa tem uma limitação física, mas veja bem, assim, a gente tem
inúmeras menções dentro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, falando sobre o jejum. Mas o que que é importante no jejum, que eu considero também, e que eu acredito que é muito importante, é estabelecer mesmo esse propósito, né? Perguntar para Deus, assim, não os porquês, mas não apenas assim, o quê, mas o porquê. Deus, o que que eu devo fazer para prosperar? Deus, por que que eu devo prosperar? Deus, o que que eu vou fazer com essa situação na minha casa, no meu casamento, com meu filho? Deus, por que que eu preciso passar por essa situação na minha casa, no meu casamento, na minha família? Mudar um pouco o que para o porquê, para a gente entender um pouco mais do que Deus quer. Definir propósitos espirituais, né? Restaurar a intimidade, ouvir de forma mais clara a direção de Deus. Eu preparei um cardzinho, que é um postzinho, que eu vou pedir para a Camila colocar lá no grupo, falando justamente sobre vocês, as possibilidades assim, para vocês estabelecerem esse propósito do jejum, né? Porque lá em Abacuque 2:2 ele fala assim, ó, para Abacuque, Deus fala assim, para ele escrever a visão que ele estava tendo e torná-la visível. Então, é importante que a gente escreva e deixe visível a respeito daquilo que a gente quer muito. Eu fiz recentemente um cartaz com uma casa e uma viagem que eu quero fazer. E eu deixo sempre visível, porque quando eu torno visível, eu não esqueço daquilo que é o meu objetivo, que é o meu sonho. E no jejum, quando eu deixo escrito e deixo visível, qual que é o propósito do jejum? A gente vai ficar aqui 40 dias jejuando sem ter um propósito, sem ter um alvo. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter isso, tá? E como Esther, como exemplo de Esther que a gente teve do jejum coletivo, eu acredito que a gente está nesse movimento aqui com um grande propósito de estarmos juntos em um ambiente seguro, fazendo jejum e orando sempre para Deus nos direcionar. Então, eu quero incentivar vocês a tornar visível, escrever, pedir a Deus realmente clareza e entender que nós somos muito mais fortes do que a gente imagina, até mesmo no corpo físico, porque a gente às vezes acha que não vai dar conta. Quando eu comecei a fazer jejum, eu imaginava assim, gente, eu não vou dar conta, eu não dou conta de parar de tomar café, minha cabeça vai doer, mas quando a gente começa a sentir mais sensível, mais acesso a um ouvido mais sensível, a uma visão mais sensível. Ontem eu estava vendo uma pregação na televisão no YouTube e, nossa, como Deus falou comigo naquela pregação. E é uma pregação que eu já tinha visto. Então, assim, eu acredito que há sim um propósito no jejum, que a sensibilidade, ela realmente de fato acontece e a gente precisa tornar visível esse propósito. Muito se fala sobre propósito, escolher o propósito, né? Nesse caso específico aqui, a gente está com um alvo específico do jejum, né? Mas eu creio que nós temos um propósito muito forte nas nossas vidas, que é de sermos filhos muito amados de Deus, feitos à imagem e semelhança dele, e com o poder que ele nos deu para governar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vontades, de comer ou não, governar sobre isso também. E agora eu queria ouvir de vocês sobre essas citações que eu fiz, né? Isaías, Daniel, Esther, qual delas toca mais a vida de vocês? E sobre o jejum, dentro desse grupo, como tem sido a visão de vocês? Um de cada vez, para não tumultuar a reunião, né? Quero ouvir a voz de vocês, gente. Deixa eu ver aqui, será que eu vou ter que escolher? Teca, tá ouvindo?
Acho que Estou até tá. ouvindo, sim. Eu já ia falar, inclusive, que eu estava aqui um pouco distante do celular. Uhum, Deixa eu abrir a câmera. Foi interessante, até nesse final de semana eu recebi a visita de uma missionária muito amiga minha. Ela estava na Bolívia, ela foi missionária no Equador há muito tempo. E ela veio dormir aqui comigo, a gente tinha muitas coisas para conversar. E no domingo de manhã eu levantei, preparei a mesa. Ela trabalha com mesa posta. Eu falei, meu Deus, vou ter que preparar a mesa bem bonitinha para ela, né? Que ela trabalha com isso. E aí eu preparei o café e ela foi. E cadê o seu prato? Ué, e você? E ela ficou ali, eu fiquei me lembrando de Mateus falando, não precisa falar que tá jejuando. Eu falei, ah, meu Deus, e agora? Aí eu falei, olha, eu preparei para você especialmente. Ué, você vai ficar olhando. Aí depois eu falei, olha, na verdade, assim, eu me lembrei de um texto quando Jesus fala assim para os discípulos, quando o noivo está presente, não lembro exatamente qual é o texto, então não precisa jejuar na presença do noivo. Então vamos fazer de conta que tu é a noiva aqui, viu? Eu vou pedir a permissão ao Senhor nesse momento aqui. Eu vou tomar esse café com você. Tem tantos anos que a gente não se vê. Eu vou tomar assim esse café com você. Então, eu creio, e é assim que eu vejo que, claro que Deus sim. entende aquilo muito bem. E eu me senti muito confortável. Depois fui à igreja com Uhum, ela e tomei aquele café com ela, assim. Agradecemos aqui juntas. Mas essas experiências de jejum têm sido assim uma coisa muito marcante na minha vida. E em amém. apenas uma semana de jejum, eu comecei a ver coisas tão imprescindíveis acontecerem nesses dias, sabe? Coisas Uhum, assim que têm marcado a minha vida, coisas que de anos atrás que eu não imaginava mais que podiam acontecer. E ontem especificamente eu tive assim, uma resposta que eu não tinha há muitos anos que eu aguardava. E eu chorei amém. muito ouvindo aquela resposta, porque eu fui presidente de um projeto social, que eu vou contar rapidamente isso aqui, um projeto social muitos anos atrás, e nós ganhamos um terreno de um cafeicultor aqui da região para construirmos aquele projeto e fizemos várias campanhas, conseguimos levantar um muro e tal. A gente queria fazer um centro de convivência ali para as crianças carentes do bairro, enfim. Eu tinha um coral de crianças ali naquele local. E um dia um pastor me procurou e falou: Esté, eu quero te ajudar nesse projeto. Eu quero que você me leve lá para ver onde é que é. E eu levei. Quando nós chegamos ali, eu tomei um susto. Eu saí do meu trabalho, trabalhava na concessionária de energia, era coordenadora lá. E quando eu cheguei lá, as pessoas estavam com galinhotas, com carroça, com tudo que você pensar, levando tudo que estava ali, tudo. Os tijolos, a gente fez feijoada para conseguir. Eu fiquei assim, comecei a chorar, óbvio. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Uhum, Tudo que nós conseguimos durante todo aquele período estava sendo levado por aquelas pessoas. E eu fui levando tijolo e os ferros que eu consegui. Eu, meu Deus, como assim? Eu não estou entendendo isso. Gente, isso já deve ter uns 18 anos. E eu vim ter a resposta disso ontem de manhã. amém. Porque ontem é que eu fiquei sabendo que aquele pastor que me levou, eu não sei nem se eu deveria estar falando, não vou citar o nome dele, óbvio, inclusive porque ele faleceu na pandemia. Mas naquele momento, ele estava envolvido em tanta falcatrua, eu não sabia. Inclusive conseguindo assim recursos de certa forma escusa. E eu vim saber isso ontem. Aquela pessoa que começou a falar essas coisas, você lembra de fulano e tal, foi falando, foi falando. E quando ele foi falando e falando, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, e tá tendo uma revelação aqui nessa sala nesse momento. Sim. Porque agora, depois de 18 anos, eu estou entendendo que Deus me protegeu. Uhum, Deus fez amém. aquelas pessoas, porque eu fiquei mais de 2 anos sem conseguir voltar naquele lugar. Tal Uhum, foi o estado que eu fiquei. E ontem Deus me respondeu isso, e eu estou inclusive já com talvez uma possibilidade de conseguir um outro terreno em outro lugar. Então, assim, é assim que Deus faz quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se coloca na presença dEle, buscando uhum, respostas, que você começa a ter respostas que você nem estava buscando. sim.
Mas essa Amém. intimidade com Deus é algo muito necessário. Desculpa ter Amém. delongado, mas é Não, isso. imagina. Mas é importante esse tipo de testemunho para a gente fortalecer o propósito do jejum. A gente não pode parar, Sim, tá? Então, eu quero dar essa palavra para vocês, né? Que a gente possa ter realmente um direcionamento sobre o jejum, que a gente faça o jejum direcionado, que a gente anote e deixe visível esse propósito, esse direcionamento, para a gente não se perder. E que a gente entenda que dentro da Bíblia a gente tem ali inúmeros exemplos de várias situações que o jejum trouxe realmente transformação, restauração, salvação, fortalecimento. E o que é mais importante, nunca perder a nossa identidade de filhos muito amados de Deus. Não só filhos, mas um filho muito amado de Deus. Então eu queria que a gente fizesse uma oração agora para finalizar e que a gente permaneça firme. Hoje, no 10º dia, muita coisa Deus tem para fazer ainda, e assim como ele falou com Daniel, como ele mandou o anjo levar alimento para Elias, como ele deu a ousadia para Esther, assim como Jesus foi fortalecido ali para o ministério dele, assim também ele vai fazer com cada um de nós aqui nesse período de jejum. Amém? Então, se vocês puderem, né, fechar os olhos e a gente fazer a oração. Senhor Deus, querido Pai, eu quero te louvar e te adorar nessa noite, Senhor. Pai, nós sabemos que a sua palavra é bem clara e diz que quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Hoje nós temos um recurso maravilhoso que é o Zoom, que é a internet, para que a gente possa reunir, né, mais de 30 pessoas em uma sala e adorar o seu nome, invocar o seu nome, dizer que o Senhor é santo e reconhecer o Senhor como nosso Senhor, Salvador. E nós louvamos ao Senhor, Pai. Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça cada um nesse jejum. Senhor, dá realmente uma direção, um caminho de forma clara para todos aqui a respeito de tudo que o Senhor tem para entregar para eles, que eles tornem sensíveis os olhos, os ouvidos, o coração, a mente, que eles sintam mesmo a presença do Senhor. Que eles estejam sensíveis, Senhor, para ouvir a voz do Senhor de diversas maneiras, através de um louvor, de uma palavra, da leitura de um livro, de uma Bíblia, de todas as formas. O Senhor é capaz de falar conosco de várias maneiras. Que eles sintam, Senhor, realmente agora, Pai, em nome de Jesus eu peço, que eles sintam agora a presença do Teu Espírito agora, abraçando, trazendo a eles, ó Deus, a Tua presença viva e real. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora dar ordem aos seus anjos, Senhor, para guardar a vida de cada um deles, guardar as suas famílias, Senhor, cada um que estiver trabalhando agora, onde estiver dirigindo, Pai. Que os teus anjos estejam agora, Senhor, livrando-los, Senhor. Em nome de Jesus, guerreando com eles, ó Deus, nessa batalha do jejum, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem agora também a tudo que o diabo tem tentado falar ao coração e à mente de cada um dos meus irmãos. Cesse agora. O diabo não tem poder sobre a vida de nós. Nossa vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que cadeias, correntes são quebradas, que toda essa falácia, essa inquietude que vem no coração seja cancelada e cessada agora no nome de Jesus. Que agora nós possamos sentir ao nosso coração a certeza viva de que todo esse sacrifício ele é real, mas ele vai ser suprido. O suprimento vai vir do próprio Deus. Nós vamos sentir o suprimento do Senhor, nós vamos sentir saciados pelo Senhor. A fome, ela vai vir, mas nós vamos sentir o saciar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda sensação de desmaio, dor de cabeça. Pai, fortalece cada um deles nesse período de jejum, Senhor. E que o propósito de cada um seja firmado na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso olhar não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que possamos seguir firmes, olhando para frente, para o alvo que é o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida desse grupo aqui, Senhor. E nós clamamos ao Senhor agora em unidade. Senhor, faça conforme a sua vontade. Manda o suprimento no meio do caminho, como o Senhor mandou para Elias. Manda, ó Deus, livramento no meio do caminho de morte, de perseguição. Traz provisão, Senhor, para a casa de cada um aqui agora, Senhor. Cada família seja provida pelos recursos que vêm do Senhor, Pai. Não deixe faltar nada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que assim como Esther, possamos ter ousadia, Senhor, audácia de realmente entender que somos filhos amados do Senhor
e nos achegarmos, ó Deus, e pedir, ó Deus, o livramento de toda uma nação, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Pai, nós pedimos o livramento da nossa família de toda a armadilha do diabo, de tudo que vem tentar roubar, matar e destruir, seja cancelado agora pelo nome de Jesus. Pai, assim como o seu próprio filho, Jesus, jejuou, nós não podemos ter outro exemplo maior, Senhor. E queremos sim seguir o exemplo dele, Pai. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, nos fortalece, nos une, Senhor, e que as pessoas que ainda não estão, Senhor, nesse jejum possam ser tocadas e também participar conosco, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, que a nossa noite seja abençoada, porque em paz nós vamos nos deitar e vamos dormir, porque é o Senhor quem nos vai fazer repousar seguros essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E foi uma palavra do meu coração para vocês hoje. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas que seja um momento de muita edificação esse tempo de jejum. Eu vou colocar lá no grupo as referências que eu disse para vocês, tá? Do livro, onde fala aqui no Novo Testamento sobre as referências do jejum, e o cardzinho lá com os passos para vocês definirem o propósito, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, viu, por ouvirem aqui esse tempo. Deus abençoe, Teca. Boa noite. Deus te abençoe aí, que esse projeto seja conduzido pelo Senhor.